Lembrando aos presentes que a lista de presenças que chegaram agora, por gentileza, quem puder assinar, nós agradecemos. Só para comunicar que a gente está só aguardando as questões técnicas, porque a gente resolveu, a gente ia passar no telão ali, mas fica mais nítido as pessoas assistirem de frente, mas ali também para fazer a transmissão pelas redes sociais, né, porque o público em casa consiga. Então, a gente está só terminando essa situação para a gente iniciar a nossa audiência pública. Tranquilo. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos hoje para a nossa audiência pública referente ao Plano Plurianual. O Plano Plurianual é um plano, como ele me diz, né, que ele define os programas
as ações e as políticas da gestão para os próximos 4 anos, né, onde serão investidos recursos da saúde, educação, infraestrutura, enfim, todos aqueles recursos públicos, né, que nós temos que colocar e aplicar em nossa cidade, né. A presença da comunidade neste momento ela é muito importante, porque vocês estão aqui não apenas para ouvir, mas também, ao final, será aberta a palavra para quem quiser se manifestar, ou então, no meio da explanação também, se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir uso da palavra e tal, para a gente fazer o esclarecimento, né. Registramos aqui a presença dos vereadores Rodrigo Quiquito, do vereador Beto do Túnel, do vereador, o vereador Hans Leal Tassoni, por aí, o vereador Samuel, secretários, a vereadora Simone chegou, então, demais servidores, público presente. Então, convido o prefeito Luiz César Daneri Furini para fazer o uso da palavra neste momento. Boa noite, pessoal. Que bom que hoje a gente tem casa cheia. Acho que o maior público das 3 audiências que nós realizamos. Terça-feira nós tivemos o início da série ali no Piquete do Magistério. Também foi um público considerável no Túnel Verde ontem. E hoje a gente finaliza, né, esse ato, que é um ato necessário, mas não apenas necessário pela questão da formalidade. É necessário pela importância que a gestão dá na democratização do debate, enquanto a escolha das ações, dos programas, daquilo que a gente vai realizar enquanto cidade nos próximos 4 anos. Para quem não tem a dimensão do que o quão importante é o nosso PPA, é ali que consta, né, todo o direcionamento e todos os programas que o governo ele terá praticado, até com valores a serem destinados nos anos de 2026 a 2029. É apenas uma vez que se faz a cada mandato, então por isso a importância, né, de nós termos uma consolidação das pessoas nesse tipo de processo, porque através disso nós conseguiremos sim acertar mais a entrega do serviço público. Tem ali alguns poréns que daqui a pouco vocês vão se questionar, o Luizinho vai fazer a apresentação, de que, mas como é que na causa animal, por exemplo, nós temos ali um valor destinado de R$10 mil por ano? Estou dando um exemplo. Né? E a gente tem ali uma meta de castração anual a ser feita e tudo mais. Ali são valores que a gente pode fazer uma suplementação interna, tem valores que são apenas para manutenção de material, tem valores que são apenas para manutenção da secretaria, mas o que importa dizer e vale dizer na abertura do PPA é que ele é como se fosse um guarda-chuva de ideias. Né? A partir dele, nós teremos ali toda a linha que nós depois redimensionaremos para a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que aí sim nós temos que fazer ela ano a ano, né? E com base no nosso PPA, que a gente constrói a LDO e a LOA. Porque muitas vezes a gente tem políticas públicas que gostaríamos de implementar, mas se não tiver uma previsão legal, a gente depois pode ser apontado pelo Tribunal de Contas. Dizer que não apenas no dia de hoje nós disponibilizamos um link através do nosso perfil institucional, do meu perfil pessoal, para que vocês também contribuam, tá, com ideias, sugestões, acréscimos aí com relação àquilo que vocês vivenciam no dia a dia de vocês, no bairro de vocês, na rua de vocês, daqui a pouco numa prestação de serviço que vocês não encontram adequada, por exemplo, num setor da social, da saúde, da educação, e aí vocês conseguem nos ajudar, né, a dar um direcionamento melhor dos atos da administração. Também dizer que ali vocês encontrarão tudo aquilo que a gente tem que pautar. Por que daqui a pouco está o esporte constando? Por que nós temos, né, a área da educação? Porque tudo que se mover com a máquina pública ele deve constar dentro do PPA. Por isso a importância também, né, de nós darmos publicidade e transparência nesse momento. Então, eu chamo o Luizinho, nosso chefe de gabinete, para poder fazer a apresentação. E a gente se coloca à disposição para qualquer debate, diálogo que vocês queiram ter conosco, né? Dizer que a palavra está aberta a qualquer momento, como o Thales já falou. É importante a gente deixar claro que também está à disposição, né, Thales, o material para quem quiser já dando uma olhada com relação à questão dos valores que nós estamos destinando para cada área, a importância que nós temos também de debater. Tem pontos que vocês vão se questionar, vou dar um exemplo, saneamento básico, é algo que todo mundo fala, que a gente sempre é cobrado,
E aí vocês vão ver, pô, mas vocês vão investir 10 mil reais por mês, por ano em saneamento básico, isso aí não vai atingir nada, vocês não vão cavar um buraco. Aí tem também explicações sobre isso, porque a partir do marco do saneamento, né, até 2033, quem ficou responsável por executar o processo de saneamento básico nas cidades é a concessionária. Para nós aqui é a Corsã. Então nós temos ali uma previsão da Corsã de que até 2028 eles executem, instalem, né, a canalização e façam todo o processo em até 35% da cidade e assim sucessivamente. Da mesma forma que eles têm que entregar a extensão da rede de água, né, a água tratada em 99% da cidade até 2033. Então, alguns pontos quem tiver dúvida, abre o questionamento, se o Luiz não responder, responde eu ou o Thales, e assim a gente vai montando e moldando o PPA da cidade que a gente quer para o nosso futuro. Lembrando que a gente tem também, né, ideia, daqui a alguns meses, a primeira audiência ela vai ser agora já, 2 de setembro, da atualização do nosso plano diretor. Tá? É algo que está desatualizado desde 2012, era para ter sido atualizado em 2017, posteriormente em 2022, nós não tivemos. E isso fala diretamente da cidade que a gente quer como ordeira, organizada. Falta o código de posturas, falta atualização da planta de valores, atualização cadastral. Para nós fazermos a regulamentação da redução do valor do IPTU, ela prescinde, né, de todos esses passos. Então, a gente precisa também que vocês se façam presentes, porque no plano diretor ali a gente vai conseguir também zonear a cidade conforme vocês enxergam e vão nos auxiliar a poder delimitar diversos fatores. Então, fica o nosso convite desde já para que vocês participem das audiências públicas da atualização do plano diretor também. Vai lá, Luiz. Registramos a presença também da vereadora Janine Pararim, que se faz presente ao recinto. Primeiramente, boa noite. Agradecer já a presença de todos e através dos meios de comunicações que estão transmitindo online, desejar uma boa noite às pessoas que estão acompanhando através dos seus lares, né? Inicio aqui a apresentação dizendo para os senhores que o plano plurianual ele se torna bem maçante porque é um escopo, né, dos próximos 4 anos que vai pegar do ano de 2026, 27, 28 e 29, que ultrapassa um ano subsequente a cada gestão do planejamento. Mas muitas das coisas que nós vamos apresentar aqui hoje no PPA, nosso planejamento, em tese ele já está sendo executado, né, na atual gestão, no ano de 2025. Mesmo todos sabedores que a gente tem que executar o que foi votado no ano de 2024 da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária, muitas das coisas que a gente vai apresentar já fazem parte do andamento do planejamento da administração no ano de 2025. Nem todos sabem, né, que o formato e os meios da construção do PPA, por que é, né, que é um instrumento fundamental do planejamento estratégico do governo, visto que define as prioridades, as diretrizes e ações governamentais para um período de 4 anos. O que quer dizer isso? Tudo hoje ele anda em sistema. O que a administração atual, através desse plano, juntamente com a comunidade, colocar para a prestação de serviço dos próximos 4 anos, dos futuros 4 anos, ele tem que estar em consonância até para depois uma prestação de contas juntamente ao Tribunal de Contas, né, perante aquilo que nós estamos nos comprometendo com a comunidade. Então, dizer aqui que através do Daniel, que é o secretário de Finanças que está aqui, a montagem desse PPA ele é bem robusto, bem dentro da realidade, até porque no ano de 2024 a gente já discutiu nessa casa que o orçamento de Balneário Pinhal fecharia em 100 milhões e ele não vai chegar nem perto disso. No máximo, do máximo, vai ser um fechamento de 93 milhões. Se preveu algo que não vai conseguir se arrecadar. Sendo que desses 93 milhões, 4 milhões foram de operações de crédito e emendas parlamentares. Então, se atualmente tivesse fechado o orçamento de 2024,
Hoje o orçamento seria 86 milhões. Lembrando que desses 4 milhões, 2 milhões de operações de créditos hoje são aquelas parcelas que nós vamos pagar até o final do mandato do empréstimo do Finisa, né? Que aproximadamente dá entre 148 mil a 155 mil meses. E essas parcelas mensais, elas dão só o juro da parcela 50 mil aproximadamente. Pode passar a tela, Lariane. Aqui estão alguns pontos importantes que podem ajudar a melhorar a qualidade efetiva do processo de elaboração e execução do PPA. Definição clara das programações e ações. As definições de programas precisam ser abrangentes. Programas mal definidos podem gerar falta de foco e, consequentemente, resultados insatisfatórios. É essencial que cada programa esteja alinhado com a necessidade da população e que contribua para o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis. Todos os senhores sabem, e principalmente os agentes públicos e políticos, que o município, ele, por obrigatoriedade, tem que investir 25% da sua receita em educação e 15% em saúde. O município de Balneário Pinhal, hoje, aproximadamente, já está investindo 28% do seu orçamento em saúde e ultrapassa também os 25% em educação. Na maioria das vezes, né, 48% a 52% existe o gasto de pessoal, que é a folha, e todo o pouquinho que sobra, de 8% ou a 6%, é de investimento para todas as outras secretarias. Definição de objetivos e metas realistas. Estabelecer objetos e metas claras e mensuráveis é crucial para garantir a efetividade do PPA. As metas devem ser desafiadoras, mas atingíveis, estar em acordo com a capacidade do município implementá-las. É importante também que as metas sejam revisadas periodicamente para avaliar o progresso e ajustar as estratégias, se necessário. Fazer um briefing aqui que muitas das coisas que daqui a um pouco podemos estabelecer, ela pode mudar ao longo dos próximos anos, dependendo daquilo que pode acontecer a nível de Estado e federal sobre as questões das receitas, né? As arrecadações. Por exemplo, os indicadores de desempenho devem ser usados para monitorar e avaliar a implementação de programas e ações. A escolha de indicadores adequados pode fazer diferença na transparência e na gestão das políticas públicas. Esses indicadores devem ser o que se pretende alcançar, quantitativos possuem uma unidade média, exemplo de escolas construídas ou de mais, que vão abrir mais unidades de pronto atendimento, tá? Coisas temporais que definem o prazo de cumprimento e meta. Algo que tem que ficar para a população e para os agentes públicos definido, que é o que a gente vai passar agora, que é a integração com a lei de diretriz orçamentária, é o passo mais importante posterior à apresentação do PPA, né? Que é onde a gente vai definir, junto com a comunidade, um percentual do orçamento daquilo que vai ser definido para colocar em alguns setores, que é onde todos têm que participar, né, e discutir junto conosco, com o poder público, para ver qual a fórmula melhor de fazer essas definições do recurso, que é a partir da apresentação da LOA. A participação da sociedade de transparência. A elaboração do PPA deve ser um processo participativo envolvendo a sociedade civil, gestores públicos e especialistas. A participação garante que as necessidades da população sejam adequadamente refletidas nos planos de ações do governo. Além disso, a transparência durante todo o processo, desde a definição das metas até a execução das ações, é essencial para o controle social e a confiança pública. Avaliação e monitoramento contínuos. A implementação de um sistema eficaz de monitoramento e avaliação é crucial para garantir que os objetivos do PPA sejam atingidos. A avaliação deve ser feita de forma periódica e não apenas no final do período de implementação, permitindo ajustes ao longo do tempo para aumentar a eficiência e efetividade dos programas. Capacitação e desenvolvimento de gestores públicos. Muitos dos problemas na implementação do PPA podem ser atribuídos à falta de capacitação dos gestores públicos.
Investir em treinamento e desenvolvimento de habilidade de planejamento, execução e monitoramento pode melhorar significativamente a eficácia do PPA. Tecnologia e inovação. O uso da tecnologia para planejar, executar e monitorar as ações do PPA pode aumentar muito a eficiência e precisão das informações. É o que a gente está vendo hoje sobre a questão da inovação, né, com o uso de softwares e trabalhos que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, onde vai nos ajudar a melhorar as definições dos programas. Lembrar os senhores, né, que até vai aparecer na última tela, mas antes, que a estimativa que se faz hoje do orçamento para os próximos anos, no contexto do PPA, é influenciada por uma série de fatores, né? O histórico de arrecadação se baseia em anos anteriores, né? A inflação e variações econômicas. As projeções futuras também são fundamentais para o ajuste de valores. Essas variáveis ajudam a prever quantos custos das ações, serviços e programa podem aumentar no futuro. Como eu já comentei, isso, e vale muito a pena frisar isso, né? A expectativa de receita, que além das receitas próprias, como os tributos municipais, também se inclui transferências estaduais e federais, emendas parlamentares e a possibilidade de novas operações de crédito. As operações de créditos e as emendas parlamentares são fontes que ajudam a compor o orçamento. Isso precisa ser tratado com cuidado, pois uma operação de crédito envolve endividamento e tem que ser projetada de forma sustentável, sem comprometer a capacidade financeira do município no futuro. Ali está escrito novamente, né, o que ocorreu sobre o fechamento do orçamento de 2024, onde hoje só de juro nós pagamos da parcela do Finisa R$50 mil mês. As ações financeiras. No PPA, há ações de programas que não envolvem necessariamente previsão orçamentária, como as políticas sociais, ambientais ou de saúde pública. Muitas vezes, esses programas são mais voltados nos objetivos qualitativos do que para execução direta e investimento financeiro. Podemos dar alguns exemplos. Secretaria de Desenvolvimento Social, que faz várias ações, que vai estar dentro desse planejamento do PPA, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, né, que envolve muitas vezes a questão do horto municipal, que não tem gasto financeiro, e o trabalho que é feito através da Secretaria de Saúde na atenção básica, que trabalha com o hiperdia, juntamente com os idosos, que na maioria das vezes seus programas atingem um objetivo e não tem custo para o município. Plano de governo. O PPA precisa estar alinhado com o plano de governo, refletindo as prioridades estabelecidas pelo prefeito e pela administração municipal, levando em consideração as expectativas da população e as promessas feitas durante a campanha. A combinação entre as ações previstas no plano de governo e as capacidades orçamentárias do município é o que vai orientar as decisões do PPA. Desafios a prever orçamento e planejamento. Um dos maiores desafios é elaborar o PPA justamente a incerteza sobre o que pode acontecer financeiramente nos próximos anos. Fatores externos, como crises econômicas, mudanças nas políticas fiscais federais ou estaduais, além de imprevistos como desastres naturais ou pandemias, podem afetar o orçamento de maneiras inesperadas. Hoje a gente já vem com um plano de contingência, né? E lá também o secretário Daniel também tem o cuidado de colocar essa rubrica e esse valor por algo que a gente vai vendo constantemente que vai acontecendo todo ano, que foi o que aconteceu na última semana, referente aos vendaval e chuvas, aonde daqui a um pouco tu vai ter que pegar uma reserva de contingência para atender através lá da Defesa Civil pessoas que são afetadas de última hora, e cada vez mais isso vai ter que estar planejado e, né, ter essa reserva de contingência para poder atender essas pessoas que tem, claro, uma avaliação toda que passa através da Secretaria de Desenvolvimento Social e a Defesa Civil.
Alguns pontos a considerar para melhorar a precisão do planejamento: cenários de risco, acompanhamento contínuo e plano de contingência. Foi o que eu passei para vocês aqui agora. Peço que a Arielle coloque, para encerrar essa primeira parte, que ali aparece bem, né? E depois vai estar disponível no site da Prefeitura e nos nossos meios de comunicação, os comparativos de receita por cada ano nos últimos 4 anos. Em 2020, o orçamento fechou em 54.259.000. Em 2021, 61.690.000. Em 2022, 71.316.000. E aqui, entre 2022 a 2023, dá um salto na receita, que foi aonde o georreferenciamento passou, na maioria em toda a cidade, né, que fez o levantamento da planta das residências, que o orçamento chega a 86 milhões de reais e 740 mil. E 2024 fechamos da maneira que aqui já foi falado para os senhores, 90 milhões de reais e 554 mil, sendo que desses 90 milhões, 4 foram operações de créditos e emendas parlamentares. O Plano Plurianual de Conexões que constrói é um compromisso da cidade com o futuro. Conexões que constrói. Ao longo dos últimos anos, observamos a estagnação da cidade e o abandono das políticas públicas e do atendimento ao cidadão. Assim, antes de mais nada, precisamos resgatar valores, reviver compromissos com a nossa população e com o futuro das próximas gerações. Na apresentação do Plano Plurianual, o município de Balneário Pinhal nos propomos apresentar programas, projetos, atividades que buscam resgatar o valor da escuta, acolher as proposições da nossa comunidade e transformá-las em ações concretas, construindo uma gestão que considere a relação entre o passado, presente e futuro, e não apenas soluções imediatistas e paliativas. Para isso, apresentamos práticas de gestão bem definidas para impulsionar o progresso e desenvolvimento do nosso município. A apresentação do plano para os próximos 5 anos se baseia em eixos estratégicos que servirão como norteadores para o desenvolvimento das ações que visam executar uma gestão comprometida com os munícipes e com a capacidade financeira de nosso município. Isso envolve gerir com responsabilidade os recursos recebidos e buscar cada vez mais verbas que venham de outros entes federativos e de emendas parlamentares, para poder, então, proporcionar aos nossos moradores, aos veranistas, melhores condições de viver e aproveitar nossa cidade e proporcionar. Para isso, apresentamos um programa estratégico de diretrizes que serão desenvolvidos nos anos de vigência, direcionado à prioridade política de governo e buscarão atingir objetivos propostos. Nessa apresentação, nós já podemos salientar que, até o presente momento, né, o Poder Executivo do Balneário Pinhal, dentro desse período de 7 meses, só do estado do Rio Grande do Sul, nós já fomos contemplados com mais de 2.500.000 reais de repasses, né, por projetos como o Avançar RS, em todos os setores. Então, a gente deixa registrado aqui, né, um trabalho que vem sendo feito pela captação de projetos e pelo planejamento e por todas as secretarias que estão sendo beneficiadas pelo trabalho e investimentos que estão fazendo. Eu vou fazer uma demonstração dos eixos, né, de governo e a gente vai colocar a fala e vai deixar disponibilizado depois aonde que está alocado para os senhores e senhoras e o público que nos acompanha através das redes sociais, através, né, do instrumento do site do Poder Público, a divisão desses valores e deixar sempre registrado aqui, né, que é algo que o Dani também nos passa, secretário de Finanças. Isso é uma previsão, tá? É uma previsão. Pode ser que a gente tenha um superávit, que a gente arrecade mais, que a gente tenha um maior orçamento, que tenha que suplementar lá a cada ano, mas o que está hoje aqui colocado sobre valores de cada manutenção de cada órgão e secretaria, de cada conselho, está numa previsão.
Pode ser que sim, que aumente ou que diminua. A única coisa que nós sempre deixamos bem claro, que as pessoas não sabem, existe um teto, né, o mínimo e o teto, que é o repasse constitucional e através da lei orgânica, que é o repasse da Câmara, que é de 4% a 7% do orçamento, né, anual, e nós temos que mensalmente passar esse duodécimo para compor juntamente com o Poder Executivo o trabalho. Eixos do governo: gestão inovadora e responsável, desenvolvimento empreendedor, educação integrada às culturas, às novas tecnologias e ao mundo globalizado. Balneário Pinhal sustentável e bom para se viver. Saúde e bem-estar social. Programa: gestão e manutenção de serviços. Objetivos: produzir bens e serviços típicos de apoio administrativo ofertados ao próprio município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa que colaboram para a consecução dos objetivos de programas finalísticos, reunidas ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle de políticas públicas. Ali embaixo está todas as ações e produtos, né, totalizando por ano, né, de 2026 a 2029, o que vai ser o custo e manutenção de cada secretaria, né, subdividido dentro das rubricas lá que a Secretaria de Finanças depois vai especificar melhor quando vir a apresentação da lei orçamentária e da lei de diretriz orçamentária e da lei orçamentária, para que todos fiquem bem à parte. Só lembrando que os gráficos estão aqui nesse folheto. Quem quiser, tiver acesso a uma leitura melhor, ele está disponibilizado aqui. Gestão inovadora e responsável. Objetivo: modernizar para avançar. Revisar, readequar e reformular leis municipais e intensificar o uso de ferramentas tecnológicas para melhor atender às demandas locais. Utilizar novas práticas e conciliar experiência e inovação para efetiva eficiência nos serviços prestados. Proporcionar serviços de qualidade para todos os cidadãos do município, promovendo a participação democrática e cidadã. Atenta aos princípios da transparência e da responsabilidade fiscal. Construir uma gestão pública multidisciplinar que busque solucionar os problemas reais da cidade e melhorar a vida das pessoas que moram em Balneário Pinhal. Promover políticas públicas voltadas à valorização dos servidores públicos, além de fomentar a participação comunitária na definição das maiores carências da cidade, viabilizando a transparência nos gastos públicos e valorização de mecanismos internos do controle e fiscalização municipal. Lembrando os senhores que o município hoje, né, já faz alguma dessas coisas que nós já estamos prevendo para os próximos 4 anos dentro do PPA, e a gente sempre coloca, né, dentro dos meios de comunicação a abrangência de tudo aquilo que já vem sendo executado. Transparência pública e participação popular. Objetivo: promover mecanismos de comunicação oficial ao Poder Executivo através do estabelecimento constante no site, do site municipal e dos perfis institucionais do Poder Executivo. Atualizar e tornar arquivo público eficiente. Promover fortalecimento dos órgãos institucionais do controle. Realizar fórum de debate para identificar as necessidades locais, promover ações que incentivem a participação da comunidade para que a mesma tenha um espaço adequado para definir onde uma parcela dos recursos municipais devem ser aplicados. Lembrando que todo esse embasamento dos programas, né, ele é feito através de uma assessoria da DPM, juntamente com a FAMURS, que dão uma linha para que se faça a montagem desse PPA. Dona Bia está sempre um passo à frente.
Programa Inovação, Modernização e Responsabilidade Fiscal. Objetivo: buscar soluções de serviço e qualificação de atendimento das demandas locais. Realizar a revisão do repositório legal de Balneário Pinhal. E implementar um programa de recuperação dos ativos municipais através do Executivo Fiscal. Desenvolver um programa de modernização da administração tributária de Balneário Pinhal. Otimizar o gerenciamento da frota municipal. Reorganizar a estrutura administrativa do Poder Executivo baseada na multidisciplinaridade e no desenvolvimento do trabalho em rede. Programa Renovação, Modernização e Responsabilidade Fiscal. Objetivo: reestruturar o programa de estágios vinculado ao Poder Executivo, que nós já retomamos no ano de 2025. Desburocratizar o fluxo interno junto ao Poder Executivo. Manutenção da central de projetos, uma equipe multidisciplinar que busca captar e prospectar recursos, além de definir as prioridades. Ampliar, fortalecer as iniciativas de boas práticas cidadãs. Só nessa questão da captação da central de projetos, foi entregue nos últimos tempos, através do planejamento, né, na mão do prefeito César, mais de 45 projetos que estão prontos a serem executados. Algum deles, né, vai fazer parte através do executivo, através da sua própria receita. Outros a gente pede a colaboração daqueles que têm ligações políticas, né, através dos seus partidos, através dos seus conhecimentos, porque nós estamos preparados com muitos projetos para fazer investimento, tanto na infraestrutura quanto em outras áreas dentro de Balneário Pinhal. Programa Valorizar para servir melhor as pessoas. Objetivo: valorização dos servidores, qualificação continuada dos servidores, visando o constante aperfeiçoamento e atualização de suas atividades, promover políticas públicas voltado à saúde do trabalhador e ao investimento constante em melhores condições de trabalho. Investir no fornecimento de uniformes, EPIs, para os funcionários do Poder Executivo. Sobre a questão da saúde do trabalhador, foi um pedido na primeira semana do prefeito César, né, onde uma profissional já atende desde janeiro, em média 70 a 80 funcionários mensais, onde faz o acompanhamento da saúde do trabalhador, né, e que até nos próximos dias vai fazer uma apresentação para o Poder Executivo sobre um relatório do que, como está o andamento. E no outro item, até o Thales pode me ajudar, né, que além de ser uma bandeira que nós estamos trabalhando sobre a questão do investimento dos uniformes e IPIs, mas que nesses primeiros 6 meses nós também não podemos aportar tudo através do recurso, mas, além disso, tem até algumas determinações que nós temos que cumprir. Né? Em primeiro lugar, registrar também a presença da vereadora Alexandra, que se faz presente. Em relação aos EPIs, essa questão da segurança do trabalho, acho que foi a primeira vez na história do município que o município contratou uma profissional técnica de segurança do trabalho para fazer o cuidado com o servidor. É uma mudança de cultura que nós temos que implementar na cidade em vários aspectos, né? Mas nessa era a questão da segurança do trabalhador especial, porque muitas vezes os trabalhadores não têm noção daqueles equipamentos que eles devem utilizar, e muitas vezes as chefias também não têm noção. Então é uma mudança de cultura. Aqui a gente fizemos um trabalho onde o vereador Rodrigo, que não foi como vereador, mas ele esteve lá dando o relato dele com a questão da necessidade do uso do EPI, que ele teve uma fatalidade enfim, que ele deu o seu depoimento, mostrou a importância. Então a gente está trabalhando, vamos trabalhar cada vez mais, passo a passo, não vamos, evidentemente, é uma mudança de cultura, depende de orçamento, o orçamento é curto, enxuto, mas nós vamos nessa linha. Desenvolvimento empreendedor. Objetivo:
Elaborar ações para enfrentar o obstáculo do desenvolvimento do setor de comércio e serviço municipal, relacionados principalmente à carência de qualificação para gestão e recursos humanos, baixo capital de giro e investimento, informalidade, desinteresse pelo trabalho associativo e ou cooperado, além das dificuldades relacionadas ao caráter sazonal da região. O desenvolvimento empreendedor de nossa cidade, dar-se adiante a integração das ações que promovam um ambiente favorável aos investimentos econômicos, mas que levem em consideração a necessidade de promover a inclusão social das pessoas em vulnerabilidade. A intenção é criar um ambiente favorável ao crescimento, a verdadeira essência de políticas públicas voltada ao desenvolvimento empreendedor de Balneário Pinhal. Programa Fortalecimento do Comércio e Reaquecimento da Economia Local. Objetivo: reimplementar o espaço do empreendedor, aderir ao projeto Cidade Empreendedora, criar um ambiente econômico favorável à instalação de novas empresas de negócio, implementar o Programa Municipal de Compras Públicas, estimular o desenvolvimento de competência empreendedoras nos estudantes, manter a escola de qualificação profissional para promover ações de qualificação profissional na nossa cidade. O prefeito César provavelmente vai fazer um relato, né, sobre esse programa, onde algumas coisas já estão em andamento e que a gente já aderiu através, né, da escola de qualificação profissional para promover ações. Então, é algo que foi um trabalho em conjunto do prefeito, juntamente com o vice-prefeito Jorge Fonseca, onde já está ativo hoje, né, na Sociedade Amigos da Praia do Pinhal, que teve a parceria com o município, que já está tendo curso de qualificações, e nós hoje já estamos atendendo, se eu não me engano, 80 pessoas, né, nesses cursos lá, que estão sendo elaborados através do poder público. E para relatar, pode até dar uma voltadinha ali para mim, por favor. Aí, tem todos, né, os recursos previstos nos anos de 2026 a 2029, né, para cada ação, né, e produtos que vão ser feitos para esses investimentos. Para todo o programa que eu for lendo aqui, vai estar disponibilizado para os senhores verem qual é o planejamento ano a ano, né, para investimentos em cada setor. Programa Incentivo ao Turismo, Cultura e Esporte. Objetivo: criação do Plano Municipal de Turismo, promover a acessibilidade turística, criar o calendário semestral de eventos, criar e incentivar roteiros para fomentar o turismo, criar mecanismo de fomento ao turismo ligado aos esportes aquático, turismo automotivo de trilhas, retomar e reestruturar os eventos culturais. Programa Incentivo ao Turismo, Cultura e Esporte. Reimplantar ao Fundo de Apoio à Cultura Municipal, o FAC. Retomar os projetos Mão que Transformam. Parceria com o SESC. Incentivo aos eventos esportivos como mecanismo de aquecimento do comércio local e o fomento ao turismo esportivo. Quero deixar registrado, o presidente Samuel, se está aí, hoje dar-se, né, um investimento já na cidade que aconteceu no ano de 2025, em todas as parcerias que teve do turismo, juntamente com a secretária Maria Lúcia, houve uma troca de cavalheiros muito grande através da Câmara, juntamente com os vereadores, né, que algum desses incentivos e alguma dessas parcerias e muitos desses eventos ocorreu por ter um incentivo da Câmara de Vereadores juntamente conosco no ano de 2025. Luiz, só fazer um adendo, né, esqueci de falar e peço desculpa aí, tá? Mas agradecer, tá, Samuel, pela parceria, por ter nos cedido o espaço da Câmara, em que pese nós poder fazer no auditório da SMEC. A gente sabe que a Câmara, né, ela é caracteristicamente a casa do povo, e aí nesse condão de nós termos também uma estrutura já de áudio, vídeo e a possibilidade de um acesso bom, te agradeço aí pela parceria e por estar sempre sendo parceiro, na realidade, que nem o Luiz falou, porque a gente não tem, né, pessoal,
uma possibilidade de realizar tudo aquilo que a gente idealiza em apenas 6 meses de governo. A gente está passando ainda por muitas dificuldades financeiras. É importante ressaltar que, eu já fiz essa fala nas outras 2 oportunidades, que nós pegamos a gestão, e aqui eu não estou dizendo que a ex-prefeita ou a ex-gestora ou o grupo que estava deixou assim assado, mas a cidade encontrou-se, né, em 1º de janeiro de 2025 com 45 milhões de reais de dívida pela frente. No que diz respeito, e separando essa dívida e os 25 milhões com relação à questão dos consórcios de saúde, dos precatórios, que eles virão pela frente, e 20 milhões em termos de 11 do Finisa, né, que foram as obras realizadas aqui da Pampa, da Orla, da Tipil e da Avenida das Indústrias, que cada mês é 150 mil reais, na média, a parcela, e 9 milhões de insuficiência financeira. Então, a gente tem que ter todo um cuidado e uma responsabilidade fiscal, social, jurídica, sobremaneira, né, quando a gente vai lançar um PPA, fazer aquilo que a gente gostaria de idealizar. Por quê? Há 1 mês atrás, mais ou menos, o procurador Dr. Larson chegou para mim com um ofício do Tribunal de Justiça dizendo: ano que vem tem a previsão de vocês que a gente ter que pagar 17 milhões de reais em precatório. Não é previsão, é determinação. Imagina tu tirar do teu orçamento todo 17 milhões de reais. Esquece tudo isso aqui, pode rasgar o PPA e simplesmente para tudo que é serviço público, vamos pagar as contas e respirar. Apenas respirar. E aí a gente está torcendo, né, que a gente consiga ter a aprovação da PEC 66 no Congresso Nacional, que é a chamada comumente PEC da sustentabilidade fiscal, em que ela dilata o prazo do pagamento das dívidas e bota um teto. Né? Então, 1,5% da receita corrente líquida do município, que hoje ela está, ano passado foi 84 milhões, a projeção desse ano é para 89, chega a 90. Digamos que a gente vai ter, então, ao invés de ter que custear 17 milhões ano que vem, a gente teria apenas que custear 1,5 para honrar esse tipo de dívida, né? Que seria a questão dos precatórios e mais as dívidas que a gente já tem com o nosso RPPS, que é o regime próprio da Previdência aqui dos servidores públicos de Balneário Pinhal. Então, são algumas coisas que a gente coloca como idealização, mas, porventura, pode acontecer um entrave fiscal, orçamentário, né, financeiro, e aí a gente vai ter que repensar as nossas estratégias para também continuar com o serviço público básico, que a gente sabe que é extremamente importante. Esses dias estava conversando com o Luiz ali sobre os dados que a gente... Até o mês passado a gente já gastou 900 mil reais de gasolina. Né? A gente leva, para quem não sabe, mais de 120 pessoas diariamente para Porto Alegre, para Santo Antônio, para Capão da Canoa. Nós tivemos que ir para Erechim, né, Pedro, fazer uma questão de demanda social, né, Thiago? Então, nós temos um custo da máquina pública que ela está praticamente incluso no custo fixo e isso a gente precisa prestar o serviço e muitas vezes não aparece. Né? Muitas vezes as pessoas, e por direito, elas querem lá a sua rua capinada, a iluminação no poste, ou uma rua asfaltada, sem buraco, isso é de direito, e a gente tem que esmiuçar, melhorar a qualidade do gasto para poder entregar esse serviço público lá na ponta. Né? Tamanha a importância que é de nós termos as ações realizadas. E por isso o planejamento estratégico é extremamente importante, né? E por isso a participação de vocês ainda mais. Deixar registrado, né, que até o final do mês de agosto, começo do mês de setembro, nós vamos pedir licença de novo para o presidente dessa casa e nós iremos fazer uma apresentação, né, sobre o andamento do poder público nesses primeiros 6 meses, né, tanto em gasto e a efetivação dos serviços que foram prestados. Programa Semear para acolher agricultura como mecanismo de geração e renda. Criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar, fortalecendo convênios com a Emater RS. Fomentar a aquisição de produtos da agricultura familiar para alimentação escolar. Reestruturação da Feira Municipal do Produtor Local. Promover incentivos para a criação de hortas urbanas como iniciativa para fomentar a produção de alimentos em microescala. Educação integrada às culturas, às novas tecnologias e ao mundo globalizado. A implementação de políticas públicas voltada à melhoria de qualidade do ensino público municipal será prioridade.
Acreditamos que sua melhora perpassa pela promoção de uma educação integrada às culturas, às novas tecnologias e ao mundo globalizado. A concretização de uma proposta de educação pelo fortalecimento de alguns pilares, na retomada do desenvolvimento, ações voltadas para a fomentação de uma educação emancipadora, na criação de mecanismos que impulsionem a efetivação de uma cidade educadora e na realização de ações que busquem propiciar o uso de ferramentas tecnológicas para a melhora da aprendizagem. Buscamos a construção de uma gestão escolar democrática pautada na transparência da aplicação de recursos e integrada com outras áreas, bem como que combata a distância entre os professores que atuam na rede escolar e o corpo técnico da Secretaria, visando promover a aproximação entre ambos. Programa atualizar e aprimorar leis para os agentes. Objetivo: fortalecer e qualificar o Conselho Municipal de Educação, fortalecer os conselhos de pais e mestres CPM e implementar o Conselho Escolar. Promover a revisão do plano de carreira do magistério, promover a transparência na prestação de contas de programas que fomentam a educação. Promover a reestruturação da formação continuada dos profissionais da educação municipal. Promover ações que busquem a atualização e a reforma do Plano Municipal de Educação com a absorção das novas metas estipuladas do novo Plano Nacional de Educação, PNE. Estabelecer processo de escuta da comunidade escolar para a escolha de diretores de escola, fortalecendo a gestão democrática. Propor a criação do cronograma de metas para a educação municipal. Investir para voltar a avançar. Objetivo: criar a Comissão de Infraestrutura Educacional, promover as reformas e as melhorias necessárias do auditório da SMEC, buscar possibilidade de financiamento para a construção de novas escolas de educação infantil e ensino fundamental, promover ações buscando a melhoria do controle patrimonial nas escolas municipais, divulgar a lista de espera das vagas para a educação infantil, observar o zoneamento justo e transparente para as matrículas dos alunos usuários de transporte escolar. Promover a ampliação e fomentar a manutenção da frota escolar. Informatizar os dados da educação, possibilitando a comunidade escolar. Acesso e acompanhamento da vida escolar dos alunos através do site e o aplicativo. Equipar e reestruturar os ambientes informatizados das escolas. Aqui eu vou abordar, acho que um dos principais eixos da gestão, né, e algo que já teve uma crescente de estruturação nos últimos 7 meses, aonde que é o programa Estimular o Desenvolvimento de uma Educação para Todos. Reestruturar a educação especial nas escolas municipais, proporcionar o atendimento educacional especializado de qualidade, investir na aquisição de materiais pedagógicos, equipamento e mobília para as escolas ECAI, otimizar a função dos especialistas da educação, supervisor escolar e orientador educacional, potenciar a atuação do Conselho de Alimentação Escolar, incentivar o programa Interação da Agricultura Familiar, criar projeto piloto da horta escolar em uma parceria com o Horto Municipal. Atuação conjunta do Conselho Tutelar de especialistas da assistência social, saúde e educação. Buscar parcerias e financiamento para implementar o projeto Férias Sem Fome. Luizinho, os ar-condicionado, acho importante falar, né, da questão do ar-condicionado, do investimento que está sendo feito nessa questão. É algo que vale deixar registrado. Tá? Fora as ampliações que foram tendo nos últimos anos, né, no decorrer dos últimos 12 anos, né, André é arquiteto, fez parte da maioria das vezes das remodelações das escolas. Todos os nossos prédios públicos educacionais municipal, eles são de 40 anos atrás. Então, nós queremos fazer um ambiente
que tenha um melhor andamento para os professores e as crianças, mas isso vai depender também de um planejamento, né? Que muitas das coisas existentes hoje, elas vão ter que ser trocadas, né? Afiações, e inúmeras coisas que é lá da década de 80 e 90 que vai ter que ser feita uma reestruturação geral, até porque hoje a gente tem que atender alguns encaminhamentos sobre PPCI nas escolas, alguns lugares já vai ser implantado hidrantes, então a gente vai ter que fazer essa reformulação em conjunto. Programa Estimular o Desenvolvimento de uma Educação para Todos. Objetivo: promover a retomada de reforço escolar e melhoria dos índices da alfabetização das línguas portuguesa e matemática, buscar mecanismo para implantação do espaço multidisciplinar e sede do município, adequar os materiais didáticos diferentes, ferramentas e instrumentos de trabalho, traçar metas que visem a ampliação da oferta de vagas para o turno integral, promover a atividade de fomento à prática de esportes olímpicos, fortalecer o contraturno escolar, fomentar projetos para despertar o interesse pela leitura, buscar alternativas para a criação do museu virtual, valorizando nossas histórias e preservando nossas raízes. Programa Estimular o Desenvolvimento de uma Educação para Todos. Retomar o incentivo de implementação de atividades educativas culturais de acordo com a identidade da escola. Promover ações que visem a manutenção e incentivo da participação na banda municipal. Fomentar a economia criativa, identificando as iniciativas e tendências de cada bairro e convertendo em um modelo de negócio. Promover ações de apoio para invernadas artísticas municipais. Fomentar e ampliar o incentivo a oficinas culturais e de expressão artística. Incentivar o turismo e o cuidado com a cidade desde a educação infantil. Promover o projeto Verão nas Escolas de Educação Infantil. Estimular a educação de jovens e adultos. Fortalecer cada vez mais a UAB. Balneário Pinhal, sustentável e bom para se viver. Objetivo: em tempos de inovação e do dinamismo do desenvolvimento urbano e sustentável, é necessário o compromisso com políticas públicas voltado a essas áreas. O objetivo é compilar os anseios da sociedade em geral, aliado a inovações tecnológicas e sustentáveis disponíveis no mercado, com o intuito de implementar e adaptar à realidade do nosso município. Alternativas que sejam adequadas e que busquem considerar as questões macroestruturantes e também soluções de implementação imediata. Nesse programa de desenvolvimento urbano em harmonia com a natureza, temos o objetivo de revisar e atualizar, aqui já mencionado pelo prefeito César, né, o plano diretor, que está desde o ano de 2012, se não me falha a memória, Andréia, sem ter essa revisão, né, e promover a implementação e revisão do Código de Postura. Retomar a reestruturação do plano de saneamento em 4 eixos, em consonância com o Marco Legal do Saneamento Básico Nacional. Retomar a busca de financiamento para planejamento e implementação de estudo de concepção de esgoto tratado, que isso, a partir daquilo que foi falado através do Marco Legal, através do prefeito César, hoje é uma obrigatoriedade da Companhia da Corsã. Retomar a busca de financiamento, investir em ações de drenagem e macrodrenagem, né? Criar Programa Municipal de Infraestrutura Viária para definir as prioridades de calçamento e levantamento e reparo de ruas de nossa cidade. Quero deixar frisado aqui a todos que estão nos acompanhando, né? Tanto aqui hoje na Câmara de Vereadores, hoje aproximadamente nós temos mais de 365 ruas e vielas no município de Balneário Pinhal. Vai se traçar, né, um marco legal para que a gente possa fazer o levantamento utilitário. Tá, o secretário Rafael aqui, que diariamente se faz a limpeza urbana com inúmeras pessoas e tu passa numa semana e 15, 20 dias depois, dependendo da questão do solo, nós ficamos devendo novamente serviço que parece que nem passamos. Mas hoje o prefeito à tarde ainda estava fazendo esse traço, né, para a gente poder atender esse andamento da infraestrutura
e ver aonde vai ser o melhor para fazer esse investimento, né, de ações de drenagem, macrodrenagem e da infraestrutura viária. Investir em infraestrutura viária hoje, que eu acho que é uma das coisas importantes, né, e a gente saber as necessidades, da onde realmente a gente precisa, né, colocar e aportar recursos públicos para que a gente possa ter o melhor andamento da cidade. Investir na manutenção e na melhoria dos prédios públicos. Na continuidade, fortalecer e criar o plano de contingência para a defesa civil, algo que a gente já mencionou aqui, né? Criar mecanismo de combate a descartes irregulares. O prefeito César pode fazer um briefing que foi levantado ontem, né, sobre a questão do quanto que nós já gastamos apenas em um local. Ali, quando a gente foi fazer, né, Luiz, a fala sobre a coleta seletiva lá atrás, e aí a gente teria que licitar, porque é um processo novo, é um novo serviço, a gente saberia que teria um gasto, né, mensal de 40 a 70 mil reais, mas a gente sabe que isso implica uma questão de investimento em sustentabilidade, mas também numa redução daquilo que a gente paga para o aterro sanitário lá em Tramandaí, né, faz com que a gente também tenha uma redução, porque hoje já mensalmente nós pagamos mais ou menos 150 mil reais para o aterro. E aí não só isso, não apenas a coleta seletiva, assim como no projeto do Carroceiro Cidadão, até para fazer uma compensação, né, de valores e um aporte através da Secretaria de Desenvolvimento Social e fomentar, né, a geração de emprego e renda nesse sentido, eu fui pedir para o Marcos, ali da Secretaria de Serviços Urbanos, a quantificação do quanto que nós tínhamos gasto nesse ano com limpezas em alguns pontos. Somente ali na Rua Navegantes, no Pinhal Sul, nós gastamos mais de 40 mil reais para limpar aquele ponto. Somado ao ponto da Inhaúma, tá, que é lá o elo perdido, que no final do magistério, quem vai em direção ao Quintão, ali foram quase 60 mil reais. Ou seja, dá quase 100 mil reais em hora máquina para fazer a limpeza de pontos por descarte irregular, o que é um absurdo. As pessoas, hoje a gente está caminhando para fazer a regularização e a regulamentação de um ecoponto de descarte ali no magistério, para as pessoas não terem mais a desculpa de que nós só temos o transbordo aqui na sede para fazer esse descarte. Coibi, já tem gente que foi multada, nós colocamos câmeras nos pontos em que as pessoas, elas comumente fazem esse descarte irregular e a gente está fazendo a aplicação dessas multas, né, tendo em vista que é um caminho que a gente encontrou de também conscientizar. A gente sabe que quando dói um pouco no bolso, as pessoas levam para a consciência a melhora nesse ato. E também, gente, nesses 2 pontos aí a gente gastou quase 100 mil reais e para vocês terem um exemplo, a gente calçou uma rua no distrito do Magistério, do distrito do Túnel Verde, desculpa, que custou 150 mil reais, ou seja, 2/3 da rua a gente poderia ter feito outra se nós não tivéssemos que gastar recurso em limpar locais onde as pessoas descartam de forma irregular. A gente sabe que Balneário Pinhal, assim como mais 17 municípios da região aqui, por ser da faixa litorânea, a gente tem o problema da sazonalidade, as pessoas vêm no verão e aí querem se desfazer dos seus móveis velhos, né? A gente sabe que nós não temos ainda uma cultura do nosso povo nesse sentido, mas por isso a importância de que todos vocês saiam daqui com a consciência de que nós já trabalhamos, já iniciamos o trabalho do processo de implementação da coleta civil, da coleta seletiva nas nossas escolas. Isso faz com que as crianças levem para as casas, né, a importância dessa política pública e também, a partir de vocês, ter essa consciência de que nós, logo menos aí em setembro, no máximo outubro, nós já teremos coleta seletiva em Balneário Pinhal. É uma luta de muita gente, é uma espera aí de décadas, né? O pessoal sempre nos cobrou, eu enquanto vereador, Luizinho também, eu desde 2017, e a gente sempre batalhou por isso e isso se tornou uma das prioridades da gestão. Então, dizer para vocês que nós teremos agora, né, essa plataforma, essa ferramenta para também auxiliar nesse processo de sustentabilidade da cidade. E ato contínuo, né, Luiz? A gente ainda não vai iniciar agora nesse processo, porque nós não temos sede local, mas o ato contínuo da instrumentalização da coleta seletiva é fomentarmos a criação de uma cooperativa aqui na cidade para poder gerar emprego e renda, né, com as pessoas que fazem o processo de reciclagem. Dentro do Programa de Desenvolvimento Urbano e Harmonia com a Natureza, temos modernizar a iluminação pública da nossa cidade.
com gradativa substituição das luminárias existentes por luminárias de LED. Implementar sistemas de energia solar fotovoltaicas no prédios públicos municipais. Sobre essa questão da iluminação, o prefeito, acho que não está aqui, mas ele falou nas outras audiências públicas, o objetivo é 25% a cada ano, durante os 4 anos, de trocar todas as luminárias da cidade por luminárias de LED. Confere, Luizinho, é isso também? Sim, já está em encaminhamento licitatório, eu acho, até para poder já, através lá da Secretaria do Departamento, né, de Obra, juntamente com a iluminação pública, já dar andamento. Serviços urbanos e qualidade de vida. Objetivo: criar ciclos de limpeza urbana para aperfeiçoar e otimizar ações de limpeza urbana em toda a cidade, implementar a coleta seletiva, implementar o programa de rearborização urbana, promover o fortalecimento e manutenção do horto florestal municipal, fomentar o investimento da manutenção e criação de novas praças, investir em melhoria e na manutenção da infraestrutura de todas as lagoas do município, investir na qualificação de acessos à beira-mar, reformar as existentes construídas e fazer novas, criar programa cicloviário de Balneário Pinhal, investir na qualificação da sinalização de trânsito em nossa cidade, restaurar o passeio público central através de sua ampliação, modernização e criação de uma ciclovia. Vale salientar, o secretário Rafael está aqui, acho que foi aproximadamente 14 a 13 passarelas que foram feitas no ano de 2025, e tem um planejamento para se dobrar, mas nós também temos que deixar registrado, né, que em alguns locais, devido a toda a questão ambiental, a gente não pode, muitas vezes, né, que as pessoas vão lá, cobram, fazem um protocolo, e a gente não pode fazer o uso de alguns locais onde as dunas são permanentes, devido ao que a gente não consegue essas liberações para poder fazer o andamento de passarelas. Outra coisa que ficou registrado no primeiro dia da audiência lá em Magistério, que está sendo programado, né, alguns setores que vai ter passarela com acessibilidade, principalmente lá no Magistério, nas avenidas, na Salzano e na Salgado Filho, aonde tem o atendimento das cadeiras anfíbias, e aqui em Balneário Pinhal também as localidades que foram ter esses atendimentos. Dando continuidade, então, investir na acessibilidade urbana, garantir a acessibilidade nos prédios públicos, promover ações que busquem embelezamento e tematização de nossa cidade. Implementar a iluminação ornamental do túnel verde. Isso é uma das coisas que o prefeito César, também desde janeiro, já vem trabalhando junto à EGR, o governo do estado, né? E nós estamos trabalhando uma forma de captação de recursos para isso, e até nós mesmos dar uma contrapartida, mas tem que haver também um estudo pela questão de aculturamento das pessoas, né, a forma e onde, como vamos deixar essa iluminação, que há 30 anos atrás, aproximadamente, né, Rodrigo, foi feita uma iluminação lá, e muitas vezes as pessoas roubavam os fios e danificaram aquilo que foi colocado dentro do Distrito Túnel Verde. Saúde e bem-estar social. Objetivo: cabe ao poder público a promoção de ações que visam garantir a todos os cidadãos o acesso aos serviços básicos de saúde e de inclusão social, além do direito à educação de qualidade. A melhoria das condições da saúde da população no município será efetivada mediante a execução de uma política de saúde séria, com ações compartilhadas e que representam um grande salto de qualidade à saúde pública. Do mesmo modo, o desenvolvimento de uma política de inclusão social em Balneário Pinhal é um compromisso que busca desenvolver em nosso município uma política pública de acolhimento social com vistas ao empoderamento e melhoria de condições de vida do nosso município. O objetivo é promover ações que visem alcançar em nossa cidade a qualidade do sistema público de saúde, a inclusão social para proporcionar mais qualidade de vida para todos os moradores de Balneário Pinhal. Programa Cuidado com a Saúde de Todos, a Vida Acima de Tudo. Informatização geral da saúde municipal, promover ações voltadas à melhoria de acesso de qualidade, atenção visando a capacitação permanente dos profissionais de saúde,
intensificar o trabalho na atenção básica de saúde, fortalecendo a estratégia da saúde da família, identificar as novas demandas da rede de atendimento das estratégias da família, promover a implementação da nova unidade de estratégia da família, aumentar o corpo de profissionais nas unidades de estratégia da saúde da família já existente. Quero deixar registrado que, a partir da semana que passou, nós já estamos fazendo um atendimento de turno estendido, né, em 2 unidades, mesmo tendo 2 equipes em cada uma dessas 2 unidades, que é no SF Davi e no SF Magistério, um planejamento que o prefeito teve lá com o doutor Luiz Abel, com o Valderez na época, com a enfermeira Patrícia, que hoje é responsável da atenção básica, e que está fazendo esses turnos estendidos. Hoje a maior população que a gente precisa dar uma atenção é no distrito do Magistério, né, devido ao grande crescimento que teve nos últimos tempos. E que talvez alguém vá perguntar aí através das redes sociais e muitas vezes questionar os agentes políticos, que hoje a gente não faz esse atendimento dentro do SF-SED ali, onde a doutora Alexandra atende, juntamente com o doutor Pedro, porque a demanda deles é contida e eles conseguem dar conta de todo o atendimento feito, né, no prazo que está sendo estabelecido, né. Aumentar o corpo de profissionais de unidades de estratégia da saúde da família já existente. Realizar mutirões visando diminuir a lista de espera de consultas e exame. Preciso fazer um adendo também aqui, que nós tínhamos aproximadamente 200 pessoas, né, na lista de mamografias de Balneário Pinhal, e hoje nós zeramos essa lista de mamografias na lista que perpetuava da questão dos exames, mas a gente também precisa fazer um contraponto, que hoje nós somos um município que a gente tem muitas pessoas na espera para fisioterapia em Balneário Pinhal, devido à questão de profissionais e a gente não ter conseguindo ainda, né, dar andamento a esse serviço pela dificuldade que a gente vem encontrando sobre poder fazer credenciamentos. Criar mecanismos para acelerar a marcação de exames básicos de laboratório, reformular e aprimorar a central de marcação. Dotar a farmácia municipal maior capacidade de melhor atendimento. 2 itens a serem mencionados também aqui. Nós triplicamos do ano de 2024 para o ano de 2025 o atendimento com o Laboratório Fontana. Era aproximadamente... estava tendo um gasto de 40 a 50 mil reais, hoje a gente tem um gasto de 90 a 120 mil reais. Não estamos deixando as pessoas dentro dos 30 dias ficarem sem fazer os seus exames, aqueles com mais necessidade pedido através dos profissionais. Algo que o prefeito comentou sobre a questão, com o novo plano de trabalho com o pessoal da Secretaria de Saúde, que ele pode especificar melhor, é a questão da farmácia básica, né? A gente... Essa semana mesmo tive uma conversa com a farmacêutica, né, e sendo uma das demandas da sociedade no geral, quando a gente fez a nossa caminhada em 2024, a gente fez também a construção do plano de governo de uma forma democrática, através do programa Rumos da Cidade. A gente acabou acolhendo, né, as demandas e os problemas que as pessoas enfrentavam quando iam se servir do serviço público, e um deles era que a farmácia ela funciona até às 13 horas. E de tarde não funciona, então as pessoas que daqui a pouco não conseguem se deslocar, têm que trabalhar, têm algum problema, ou vão no 24 e após 1 hora não tem a possibilidade de fazer, receber o remédio. Eu conversei com a Lucélia, que é a nossa farmacêutica, e a gente vai estruturar, então a partir do momento que nós tivermos, né, a Remume, que é a nossa listagem de medicamentos municipais, acima dos 90%, nós abriremos, já vai ser publicizado na Câmara agora, segunda-feira, a contratação de mais um farmacêutico, então nós ampliaremos o serviço da farmácia básica para os 2 turnos, né? É um avanço que a gente está tendo em termos de entrega de serviço. Nós tivemos um grande problema em março, que a licitação dos remédios ela ficou com mais de 50% deserta, ou seja,
diversos itens lá que as pessoas, que a gente aportou na lista, os fornecedores eles não fizeram propostas porque o valor estava defasado, né? Houve um erro, uma falha administrativa ali, e isso fez com que nós tivéssemos um desabastecimento da farmácia em quase 48%. Então, agora a gente já conseguiu regularizar isso aí, nós teremos provavelmente no final do mês, na virada ali por mês de setembro já, o complemento do que falta para completarmos esses 90% da farmácia. E aí, hoje, em que pese a gente não deixar ninguém sem os medicamentos, temos a Bibiana lá fazendo os protocolos, a gente teve, né, essa situação de organização desse fluxo a partir do mês que vem. E também vamos estruturar para que, a partir de março, né, temos pessoas residentes do Distrito do Magistério, do Distrito do Túnel Verde, que muitas vezes não têm sequer condições de vir até a farmácia municipal para fazer a retirada dos seus remédios, e nós começaremos a implementação da farmácia itinerante, né? Teremos a possibilidade daqui a pouco de, uma vez por semana, nós dispensarmos os medicamentos na farmácia juntamente com os SFs desses 2 distritos. Facilitar o processo, né, o acesso para quem mais precisa, que a gente sabe que a realidade social de Balneário Pinhal, infelizmente, nós somos o segundo município do Litoral Norte com o maior quantitativo das pessoas em índice de vulnerabilidade social. Então a gente precisa estar atento e ter solução para esses problemas. Seguindo no programa Cuidando com a Saúde de Todos, promover a informatização do fluxo de recebimento, distribuição, entrega dos medicamentos ao usuário da farmácia municipal, algo mencionado pelo prefeito César agora. Criar iniciativas de conscientização do descarte correto de seringas, agulhas e medicamentos, bem como o uso adequado dos medicamentos. Dar atenção especial ao atendimento de hipertensos diabéticos. Qualificar a entrega de medicamentos em casa para munícipes acamados e idosos com problemas de locomoção. Retomar o projeto Saúde na Escola. Promover ações voltadas a campanhas de prevenção de doenças. Transformar o atendimento referente à saúde mental através de um trabalho integrado entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Realizar a implementação de núcleos de atenção de saúde mental, a qual contará com a atuação de psicólogo, psiquiatra e outros, em ação conjunta entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e as unidades da Estratégia da Saúde da Família. Dentro da finalização, né, do programa da saúde e do bem-estar, nós temos que salientar aqui, porque as pessoas fazem uma cobrança e nós temos uma dificuldade hoje com uma das especialidades de achar profissionais também, que é a questão do dentista, né? Uma dificuldade pela carga horária, muitas vezes pelos recursos, né, que não condiz com a realidade de quem quer fazer essa prestação de serviço. E nós tivemos a opção e optamos, né, pela questão de um convênio junto com o SESC, da carreta do SESC odontológica. Nós já tinha feito com a USP, onde ofertamos 1.200 exames. Tinha uma fila represada de mais de 600 pessoas de oftalma, a gente conseguiu superar mais de 70% dessa fila. E para deixar claro para toda a comunidade, como que funciona? As necessidades, né? O paciente que procura lá a carreta odontológica, ele não vai apenas em uma consulta. Tem gente que retorna 7 vezes, que daí é algo que o município não tem condições de fazer, muitas vezes dentro da sua unidade, né? Porque não tem todo aquele preparo, faz o atendimento simples. E lá dentro da carreta odontológica, que a gente vai tentar aí nos próximos dias renovar por mais 90 dias, para a gente poder fazer atendimento com essas pessoas realmente que estão na fila de espera há muito tempo e que tenham a necessidade, né, não apenas de ter uma avaliação, mas que possam lá fazer todo o seu tratamento, que é o que já vem acontecendo. A gente não consegue atender toda a demanda, né? Muitas vezes 3 meses tu vai atender só 300 pacientes, para uma realidade nossa hoje que temos 21 mil pessoas cadastradas na estratégia da família. É um percentual bem baixo, né? Mas dentro da realidade que a gente puder ir construindo, nós vamos ir construindo ano a ano. Programa Bem-Estar Animal. Melhorar a qualidade de serviço prestado pelos centros de zoonoses. Criar programa municipal de castração animal. Institucionalizar campanhas semestrais de vacinação
animal, adoção responsável e de incentivo voluntário em nossa cidade. Promover a conscientização e sensibilização acerca de cuidados e do respeito aos animais como seres dignos e consideração protegidos por lei. Implementar ações que visam combater os maus tratos animais. Um dado que o prefeito César informou terça-feira no magistério, ontem, lá no Túnel Verde, nós, nos primeiros 6 meses, através de toda a rapaziada que trabalha no controle de zoonoses ali, né, nós já castramos mais de 600 animais em Balneário Pinhal. É um dado que, comparativo com outras regiões, principalmente a região metropolitana, nós estamos muito avançados. Tende a diminuir, né, porque conforme a gente vai castrando, chipando, futuramente não tenha mais. Mas eu acho muito importante aqui, desde já, agradecer a participação popular das pessoas que são os voluntariados e ajudam, né, os meninos que estão trabalhando nessa linha de frente, e entre outras coisas que vêm sendo realizadas. E eu acho que, se eu não me engano, o prefeito César mencionou, né, que o valor estimado que está para essa ação, ela ultrapassa muitas vezes o previsto, porque é algo que a gente já vem realizando em parcerias, né, com as entidades que são apoiadoras desse trabalho. Cidadania e desenvolvimento social. Fortalecer a execução de ações que promovam a qualidade de vida, bem-estar social das pessoas idosas residentes em Balneário Pinhal. Desenvolvimento de oficinas socioassistenciais, culturais e de geração de renda. Estruturar a Casa da Cidadania, manter, ampliar e qualificar as atividades, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Implantar o serviço de proteção básica do domicílio para pessoas deficientes e idosas. Manter os programas Gente da Terra e Minha Gente, ampliando a qualificação de suas ações. Fortalecer e qualificar a atuação do Conselho Tutelar. Empreender esforços na direção de prevenção e combate na erradicação da exploração do trabalho infantil em nossa cidade. Realizar investimento em políticas públicas da valorização à vida do combate à violência. Promover a reestruturação da Coordenadoria da Mulher. Moradia digna e direito de habitação. Criar o Programa Municipal de Moradia Digna, reforçar o processo de regularização fundiária, viabilizar a construção de moradias populares para a nossa comunidade. Cadastrar as demandas de necessidade, realizar o acompanhamento devido e fazer efetivamente a extensão de rede de água e luz conforme a necessidade de moradores de nossa cidade. Gestão de regime próprio de previdência social. Aqui esse objetivo, né, é garantir de atendimento do pagamento de nativos pensionistas do município por meio da gestão de recursos previdenciários vinculado ao regime próprio de previdência social. E não por ser o último, nem menos importante, mas acredito que muito mais importante, né? Ação legislativa, né? O objetivo é garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo. Como nós mencionamos, né? Nós temos que passar de 4% a 7% previstos pela lei orgânica e uma questão constitucional também do orçamento anual para o Poder Legislativo, onde eles recebem mês a mês do 10º, né, por legalidade. Pessoal, sei que é maçante. O nosso compromisso aqui da cidade com o futuro é uma elaboração de um trabalho que a gente possa corresponder, né, e que a gente possa atingir as metas propostas. Muitas das coisas que acontecem diariamente, mensalmente, e a gente planeja por ser um município sazonal, através do esporte, turismo, cultura e lazer, não estão previstas, porque, de fato, a nossa obrigatoriedade primeiro rege, né, que a gente cumpra com as nossas obrigações constitucional,
que seriam diretamente saúde e educação e, posteriormente, o atendimento, né, lá na ponta, mas que trabalhando, acho que bem enxuto, numa realidade que estamos colocando, que eu acredito que a gente vai poder compreender e atender muitas das coisas que tem que ser feito no planejamento através do plano de governo e juntamente com o PPA, para a gente poder atender a necessidade. Acredito que, ao decorrer dos anos, e os senhores têm que participar conosco novamente, que é aí onde nós vamos mexer naquilo que é o anseio da comunidade, tá? Que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que tem uma participação popular, para que em conjunto possa se fazer a construção da cidade, do que seria melhor de investimento. Os senhores têm que estar aqui, que é em outubro e novembro, né? Em outubro a gente apresenta a Lei de Diretriz Orçamentária, e em novembro a Lei Orçamentária, para fazer os direcionamentos. Mas nunca deixar de registrar algo que, desde a época que nós trabalhávamos com a secretária Márcia e hoje com o secretário Dani, a gente faz essa projeção bem robusta, enxuta, para poder atingir as expectativas. Não adianta a gente criar vínculo ou uma rúbrica lá que a gente vai querer fazer e depois não cumpra, que para nós fica muito complicado, né, de chegar frente à sociedade daqui 2, 3 anos e, ao passar do tempo, a gente não poder atender. Hoje, um dos maiores objetivos do governo, através de um pedido do prefeito César, que a gente tem uma precariedade muito grande com o pronto atendimento de Balneário Pinhal, que é da década de 2000, tá? E nós estamos fazendo de tudo e medindo os esforços, com um projeto pronto, novo já, mas que a gente possa trabalhar dentro da nossa realidade. Não adianta a gente também querer fazer algo que depois não consiga dar continuidade e atendimento, tá? Que nos próximos anos a gente consiga construir, né, um novo pronto atendimento para que possa atender melhor a comunidade. Sabemos de todas as dificuldades que nós encontramos e que ela faz parte, as pessoas têm direito de fazer as suas reclamações dos seus atendimentos diários, e com razão, e nós temos que aprender a receber essas críticas, mas nós estamos sempre de porta aberta para atendê-los e recebê-los com a sugestão que cada um tem para dar, dentro da possibilidade daquilo que nós colocamos, né, nos próximos 4 anos, e que os senhores sejam partícipes com ideia e que possam contribuir juntamente conosco aquilo que desejam para Balneário Pinhal. Desde já, nós já abrimos, né, para que alguém queira usar aqui o espaço e queira fazer alguma colocação, e tendo ao nosso alcance, juntamente com o prefeito César, nós vamos tentar responder da melhor maneira. Moisés pode usar o espaço aí. Tá ligado aqui? Boa noite a todos. Quero parabenizar o pessoal que elaborou esse plano. É bem importante dizer que eu estava acompanhando, pegando um gancho aqui do Dr. Tales, não, Dr. Tales, né? Que falou que para as mudanças acontecerem na comunidade é preciso uma mudança de cultura. Também o Luizinho disse que tem 365 ruas, uma rua por ano, por dia aqui do ano no município, e é difícil atender a todos. Mas eu quero vir aqui como líder comunitário e dizer que talvez possa não ser um momento oportuno ou propício, mas se tratando de questão pública, todo momento é o momento. E às vezes a gente vê aí os orçamentos, a previsão orçamentária, e que vai ser distribuídos para as secretarias, e às vezes lá na ponta a gente tem dificuldade de ter acesso com alguns secretários, que são os que fazem às vezes o plano de trabalho. E eu quero trazer aqui essa mudança cultural do bairro Figueirinhas, que aqui não foi falado ainda. E existe lá uma comunidade, existe lá hoje uma mudança cultural. E nós estamos trazendo aqui, apresentando, que nós temos uma grande dificuldade de infraestrutura lá no bairro, que há muitos anos. E a gente já viu algumas mudanças e está vendo esse empenho da administração, que hoje está trazendo isso, é muito importante. A gente está acompanhando um progresso
mas há uma necessidade grande lá da nossa Rua Maragato, de um asfaltamento, uma pavimentação, e também de uma revitalização da praça, enfim, uma academia ao ar livre, que é muito importante para a comunidade, entre outras demandas. Algumas coisas foram feitas já com o apoio dos secretários do município, com o apoio dos vereadores, principalmente com o apoio do prefeito César, da administração, Luizinho, que sempre está nos atendendo. E eu já quero, desde hoje, colocar essa nossa demanda para que seja trabalhado. Que lá na ponta, quando os secretários dessas áreas forem executar os trabalhos, saibam que nós precisamos de calçamento, asfalto na Rua Maragato e precisamos de uma revitalização na nossa praça. Muito obrigado. Importante, Moisés, a tua colocação, né? E que a gente deixe planejado algumas coisas, né, pré-estabelecidas. E a gente sempre registrou e deixou isso claro, né, que é muito importante que, independente da localidade, que as pessoas participem e coloquem, né, o andamento dos seus anseios lá, mesmo alguém que represente uma fatia da comunidade, para a gente poder trabalhar em conjunto. A gente sabe que não depende só dos recursos do poder público, e o pessoal hoje que é da Sofig, eles já vêm trabalhando junto conosco, até destinando recursos através de emendas parlamentares, para que a gente possa trabalhar e atender a comunidade lá. E que isso também fique de exemplo para os demais bairros e as outras localidades, que às vezes as pessoas trazem problemas que não são problemas do dia a dia, mas são problemas constatados lá dentro dos bairros, mas junto a alguns já trazem soluções e meios para que a gente possa resolver em conjunto. E isso fica exemplo e a cargo lá que a gente vai vendo nos últimos tempos, né, com o pessoal da Sofig. E não é um trabalho com essa gestão, é um trabalho com a comunidade, com os vereadores, independente de partido, a gente vai ter que caminhar todo mundo junto. E lembrar, né, Luiz, e agradecer já ao Moisés pela conquista que ele teve junto aos deputados parceiros da caminhada que ele angariou ao longo da caminhada política dele. Ele já aportou quase R$500 mil aí na cidade. Tem alguns recursos que ainda precisam ser liberados, tem a necessidade dessa liberação, mas é importante que a gente consiga somar esforços, né? Um dos exemplos que nós temos aqui, né, Renato, é que nós temos um CCZ, que é um centro de zoonoses, onde o pessoal acha que é um canil, mas não é um lar temporário, né, de animais, até para a gente poder fazer o processo de cura ali, deixar o bichinho num espaço saudável. A nossa estrutura do CCZ ela é totalmente insalubre. A gente pegou ela praticamente incompatível com as práticas necessárias de uma boa administração pública. E aí veio o vereador Hans, o vereador Beto, o vereador Samuel, fizeram um angariamento de recursos e destinaram aí R$100 mil também para a revitalização do CCZ, que é algo que a gente vai poder passar a ofertar essa melhoria do espaço público através de uma parceria também com o Legislativo. E ressalvar aqui, e na presença do Renato, né, que hoje eu acertei o nome. 2 dias chamando de Renan. Faz 2 semanas, mais ou menos, o William, o Serra, que é o responsável pelo departamento da causa animal, ele me passou alguns dados e eu fiquei extremamente feliz porque Balneário Pinhal atingiu em 6 meses mais castrações do que Esteio, que é uma cidade grande que tem um orçamento 5, 6 vezes maior que o nosso, tem uma região demográfica muito maior, e a gente tem mais de 650 castrações realizadas nesse período. É algo que é um trabalho que os meninos realizaram em todos os bairros, todos os distritos da cidade, né? Tivemos aí processo de elaboração de filas de espera no Distrito Magistério, no Neo Verde, na Figueirinhas, no Sintipolo, no Pinhal Sul. Então, é um trabalho que eles vêm fazendo, que a gente sabe que era muito necessário, né, para nós diminuirmos o número também de animais de rua, né, para poder ter um controle de natalidade eficaz. Então, a gente teve essa grata surpresa. Hoje, por exemplo, nós batemos o município de Esteio, que teve mais 600 castrações nesses 6 meses. Se alguém mais quiser fazer o uso do espaço, o tribunal pode fazer. Boa noite a todos. Eu sou tradicionalmente pescador aqui do nosso município, né? Trouxe, inclusive, a coluna de pescador aqui para nós. E participei também da aprovação
na lei da pesca do Rio Grande do Sul. Conseguimos empurrar 12 milhas os catarias da pesca de arrasto para fora, para poder o pessoal de pesca de cabo aqui do nosso município, né, voltar a pescar outros peixes que de muitos anos nós não estávamos mais conseguindo, porque o pessoal do arrasto de Santa Catarina vinha muito próximo e pegava nossos peixes aí que o pessoal tinha dificuldade. Mas nós tínhamos uma pesca tradicional também, que é a pesca de bote, que tem aqui no nosso entorno. Tem 2 municípios aqui que pesca de bote, e esse ano vai ser aprovada, inclusive, essa pesca de bote, inclusive para o próprio Ministério, e a própria Marinha também, inclusive, vai disponibilizar e normatizar, inclusive, isso. Está pronto para sair, inclusive, pelos 2 ministérios que fazem a gestão artesanal do Brasil, que é a pesca de meio ambiente e Ministério da Pesca. A gente queria chamar a atenção o seguinte: eu acho que nós temos que... Fizemos tanto esforço para aprovar essa lei, e ficou aprovado aqui. Por que o pessoal vinha pescar aqui na nossa costa? Né? Tinha uma razão muito clara, que é a quantidade de peixe que tem aqui. Só que nós temos aqui essa costa que está disponível aqui no nosso nariz, aqui. Os cardumes passam muitas vezes aqui perto, se alimentam aqui na nossa costa, e nós não temos capacidade de fazer a captura. E nosso Estado já perdeu de 25 anos para cá, 30 anos para cá, nada mais, nada menos, toda a frota pesqueira nacional. Nós tínhamos a maior frota pesqueira nacional, e em Rio Grande nós tínhamos 26 empresas que tratavam do peixe também, faziam exportação. Só que nós deixamos que o pessoal de Santa Catarina cooptasse todo o nosso pessoal e nunca demos embora. E Rio Grande sobrevivia exclusivamente do peixe. Não tinha ainda construção naval, não tinha nada. Você veja quanto que perdeu, e na época o prefeito quase se matou por causa desse negócio que a perda que ia ter na parte de ICM. Nós também contribuímos, os pescadores daqui também contribuem aqui para o município. Só que a gente que às vezes chama atenção, de que forma não poderia chamar a atenção do município, né, de construir alguma coisa que beneficiasse o nosso pescador aqui, e que fosse, sei lá, um terminal pesqueiro, aproveitamento do pescado, né, beneficiamento, conservação, até distribuição, estudo de mercado, alguma coisa que pudesse contribuir juntos, porque agora o município de Cidreira copiou um modelo que eu vinha arrastando há muitos anos aqui, e vai desenvolver e vai vender peixe, inclusive, para nossas escolas. E eu acho que todo o trabalho já tivemos aqui, trouxe essa colônia para cá, ninguém conseguiu trazer, né, entre Palmares e Tramandaí, só que agora ver se conseguimos dar uma contribuição, né, para ver se a gente consegue aproveitar melhor esse estoque de peixe que tem aqui na nossa frente. Não é só peixe também, é o grande camarão também, é uma técnica que pode ser utilizada aqui dentro. Só que aí nós temos que ver de que forma captar os recursos e ter projetos, inclusive aqui, um terminal pesqueiro, um lugar para desembarque, tudo uma cadeia produtiva da pesca artesanal. Esse governo nosso, do leite, nesses últimos anos, abandonou a pesca artesanal do Rio Grande do Sul. Então, não trouxe nada, não tem um CONCAPS, que é o órgão que rege, inclusive, toda a disciplina e tem condições, inclusive, de legislar sobre o assunto. Então, nós perdemos. Eu acho que vai ficar por conta dos nossos municípios litorâneos para fazer isso. Então, tem que ter uma união na frente do parlamento, não digo assim, da Associação ali Norte, os prefeitos nos permitir, nós, na pesca artesanal aqui do litoral, fazer uma reunião com vocês, para trazer um desenvolvimento aqui de cada um dos seus municípios e aproveitar esse estoque que está aqui, porque isso vai reger, vai dar muito o ICM para cada município isso aqui. E fora a venda do pescado e trazer a atração turística, porque as pessoas que vêm para a praia querem comer peixe. E ultimamente isso não tem acontecido, né? Vocês não veem que não tem um restaurante aí especializado mais, não tem crustáceo nenhum, não tem novidade nenhuma, não tem bolinho de peixe, não tem mais nada. Então eu acho que está na hora de nós também se procurar, porque isso é uma arrecadação considerável e atração turística também. Mais alguém fazer alguma consideração? Pedro. Boa noite a todos. Quem não me conhece, Pedro Gonçalves, fotógrafo, ambientalista, escritor. Eu vim aqui para duas colocações. O Luizinho colocou uma colocação que eu achei extremamente importante, que nos últimos, os fenômenos climáticos que estão acontecendo, que vão acontecer, né, vai ser extremamente importante da união de todos, as secretarias, os municípios aqui do Litoral Norte, porque assim, é fundamental que a gente possa cada vez mais se unir, porque os estudos estão aí, né? Os fenômenos vão acontecer e a gente é uma praia que hoje
sempre estou falando para o prefeito, as dunas costeiras, agora a última ressaca levou mais 20%, prefeito. É assustador. Aí eu coloco também o projeto, aí o senhor colocou que cada cidadão ou cada pessoa que possa ajudar, eu coloquei junto à EGR, e hoje tive a notícia que já está em fase um projeto da contenção das dunas da 040, através da Fundação Mata Atlântica, da qual eu sou membro, e eu escrevi o projeto lá, fui lá, apresentei para o presidente da EGR, e agora nós temos... Eu calculo que esse mês de agosto a gente vai assinar essa importância de aquelas dunas não virem, né, para 040, claro, com um trabalho de contenção de esteiras, vai ser um trabalho de 1 ano, mas eu acho que vai ser importantíssimo, porque agora nesse último, não sei se chegou, deu quase 2 acidentes ali, né? Então acho que a gente, cada um fazendo a sua parte, eu acho que é importante, mas a minha colocação é os fenômenos climáticos que a gente tem que se preparar. O Luizinho colocou ali, que o Dani já colocou, né? E eu acho isso aí muito importante, porque é só quando acontece que a gente vê, né, a importância. Tá? Era essa a mensagem. E dizer que, como o prefeito falou, se cada um buscar junto aos seus deputados, como o da associação lá, o Moisés fez, eu acho que cada um que fizer a sua parte, o ano que vem vai abrir até maio, eu já estou em contato com os deputados, mesmo, diz o senador Luiz Carlos, olha, mesmo eu não me elegendo, alguma coisa, Balneário Pinhal, então acho que cada um fizer a sua parte junto às lideranças, a gente pode trazer muita coisa o ano que vem para 2027, para Balneário Pinhal. Só para deixar salientado que as pessoas muitas vezes entendem como má vontade, né? Mas o que acontece, a gente faz a estruturação do PPA, né? Faz a elaboração, tem os segmentos de cada secretaria para ser feito e ser elaborado para poder ser atendido dentro daquilo que é pactuado por cada setor, né? Educação pelo que rege, saúde pelo que rege. Os atendimentos, agora estou vendo o doutor Dila aqui, que muitas vezes tem que fazer aquilo que é de obrigatoriedade das suas cobranças lá, né, que chega para as pessoas e que muitas vezes as pessoas entendem que é algo pessoal, mas não é, né, é algo que isso está dentro de uma linha. As pessoas muitas vezes procuram lá o gabinete para sugerirem ideias. Tudo aquilo que cada um que gosta nessa cidade, que cada um almeja, isso demanda muitas vezes recurso financeiro. Tá? E a gente fica com as mãos atadas por ter que atender às obrigatoriedades do dia a dia, né? Por ter que atender aquilo que nós não estamos planejado, cada ano que se passa aumenta o número de pessoas dentro da grade escolar. Todo dia no desenvolvimento social lá chegam pessoas novas para serem atendidas, e a gente tem que estar sempre preparado com esse planejamento do atendimento. Mas o recurso que de fato a gente precisa ter lá na ponta para fazer esse atendimento, de fato a gente não tem. E às vezes tu deixa de atender a coisas prioritárias do dia a dia, né, de planejamentos do dia a dia, justamente por estar apagando esses incêndios. Por isso que a participação popular das pessoas com as ideias e ter conhecimento daquilo que a gente está passando aqui e todo mundo estar apropriado, não só com o interesse da sua área, tá? Para saber a funcionalidade. Hoje todo mundo tem um acesso de canal direto com o prefeito da cidade, que ele atende dentro do possível, né? Para quem liga diretamente, é muito importante a participação da população. E a gente quer deixar registrado que não tem dia, não tem hora, e que as pessoas podem entrar em contato para fazer essas contribuições. Isso aqui é algo que a gente quer planejar com todos e que a gente possa atender os anseios de todos. Se alguém mais quiser fazer o uso, estamos abertos. Se não, posterior, o prefeito faz uma fala de encerramento e, da minha parte, também eu já agradeço aqui a participação de todos. Agradecer o espaço, né, através do presidente da Câmara também aqui, e a todos que se dispuseram e estão aqui acompanhando até o presente momento. Então, pessoal, agradecer demais, tá, a presença de vocês. Hoje tivemos um público recorde, estava até comentando com ele ali dentro que ele... Como é uma vez a cada 4 anos que cada gestor tem que fazer, né, as audiências públicas,
a gente sempre viu, historicamente, na cidade, pouca participação, né, seu Wilson? Das pessoas, né, Deia? Tu que fez a atualização do plano diretor, tu que criou o plano diretor da cidade lá em 2006, a gente vê que é uma situação que as pessoas ainda não entendem a necessidade e a importância, né, de ter essa democratização e da discussão da veia pública, daquilo que a gente vai praticar através dos órgãos aí da administração pública. Mas agradeço, então, vocês que se dispuseram, né, nessa tarde fria, de poder sair de casa e aí, pelo menos, escutar aquilo que a gente tem para o futuro da nossa cidade. Né? Quando a gente fala de PPA, a gente está falando do futuro de vocês. Né? Daquilo que daqui a pouco no serviço público que vai tocar a necessidade, uma importância de que vocês terão. E aí, quando estaremos abertos às cobranças, mas se nós todos, né, nos engajarmos e conseguirmos corrigir alguns rumos, dar ideias para que haja um processo coletivo das ideias, a gente sabe que vai ter um projeto muito mais assertivo, né, muito mais bem elaborado. Então, agradeço, me coloco à disposição sempre, independente de dia e hora, dizer que o gabinete está de portas abertas, a prefeitura como um todo, né, e a gente está aí para tentar construir juntos um futuro melhor para todos vocês. Pode falar. Vamos lá. A gente tem... Hoje, né, Rodrigo, a gente debateu um projeto de lei sobre um desses pontos, mas nós temos uma legislação de 97, tá, que ela autoriza o comércio a adotar canteiros e praças. Né? Tem aquela possibilidade, por exemplo, nós estamos edificando a rótula ali na frente da São Francisco, da Litoral e da Borracharia. Daqui a pouco alguém deles vai lá e faz o protocolo, eu quero adotar essa rótula, essa rotatória aqui, vou colocar um painel de identificação, vou fazer o ajardinamento, é comigo, ok, não tem problema. Já temos legislação que possibilita isso, mas também, né, Rodrigo, vamos fazer uma ampliação dessa vertente. E para calçamento, tá, o senhor falou na questão de ruas, nós vamos mandar agora, acredito que na virada do mês, a gente está só elaborando a melhor forma jurídica de poder habilitar um credenciamento de executar uma parceria para a melhoria das vias públicas. Seria no seguinte molde, né, o que eu idealizo, a gente só está tentando finalizar o afinamento dessa ideia para o papel. É credenciar os moradores de determinada rua, que o senhor é da Davi Canabarro, se não me engano, né? Da Davi Canabarro, trecho tal, quadra ali entre daqui a pouco a Pampa aqui e a 7 de setembro. Vou dar esse exemplo, tá? Ali os moradores eles querem fazer tipo AVS agora. Aí a gente vai, faz o projeto e a canalização certinha. vai dar o custo de R$200 mil. Qual é a nossa ideia? Ali nós temos 40 lotes, tá? Divide esse valor ao meio, R$100 mil fica a cargo da prefeitura e R$100 mil fica a cargo dos moradores. Mas vai dizer, mas R$100 mil é caro e tudo mais. Qual é a ideia, então, para poder otimizar esse processo, tá? Seria R$100 mil dividido por 40 lotes, que daria um total de R$2.500 por casa. Tem gente que tem condições de dar na bucha, tem gente que não tem, etc, etc. Então, e para facilitar esse processo, fazer através de uma contribuição de melhoria no carnê do IPTU em 24 vezes. Dá um valor de R$104 por mês para a pessoa ter o PAVS. Eu estou dando um valor hipotético, simbólico. Daqui a pouco, para tu fazer a melhoria daquela quadra ali, vai a 300. Então, aumentaria o valor da parcela, daria para fazer em 36 vezes. Então, essa é uma ideia que a gente credenciaria as ruas, né, dos moradores, na realidade, que tem essa intenção de propor essa parceria para o poder público, dizer, não, a gente faz o racha, né, do custo da obra, e aí a gente implementa essa melhoria na via pública. Só que tem um porém, daqui a pouco a gente habilita lá, a gente inicia o programa e tem 15 ruas que o pessoal, não, então vamos fazer. Aí quando vê o custo vai lá dar 5 milhões no total. O município vai ter que primeiro aportar esses 5 milhões para depois ter o retorno dos 2 milhões e 500. Só que o grande problema é que hoje, infelizmente, a gente não tem esses 5 milhões. Então, é isso que também a gente está mapeando como é que nós vamos entregar, né? Se vai ter um teto por ano de que não, R$500 mil a gente vai construir em parceria pública por ano, R$1 milhão, e aí a gente vai ver como é que a gente vai encaixar isso aí dentro do orçamento. Então, para sinalizar para o senhor que a gente
Hoje se tem a parceria de rua, né? Foi feita pela prefeita Márcia, foi feito pelo prefeito Fonseca. Eu não lembro se o Palharim chegou a fazer alguma, Luiz. O Palha também chegou a fazer, né? Então, onde os moradores eles se reuniam, criavam uma conta e aí, com esse recurso, eles pagavam o material, a mão de obra, e o poder público entrava com o material. Só que sempre fica muito moroso ou fica prejudicado algum ou outro morador, porque sempre tem aquele morador que não quer pagar, aquele morador que trava o processo. Então, quando tu despende isso aí dentro do IPTU das pessoas, né? Ah, César, mas tu disse que tu ia diminuir o valor do IPTU. Sim, nós vamos trabalhar para deixar um IPTU justo, né, Deia? Para fazer essa justiça social e fiscal, porque nós temos um exemplo. Hoje eu e André, que moramos aqui no centro, né, nós pagamos o mesmo valor do IPTU de quem mora no magistério com uma rua totalmente sem infraestrutura. Né? Então não há uma justiça, uma equidade nesse sentido. Não há, algo que é como se a cidade toda fosse apenas uma zona, né, Deia? E é isso que a gente tem que trabalhar para regularizar. Então, nós vamos fazer o processo de atualização do Código Tributário, né, a implementação dessa atualização através do plano diretor, um novo georreferenciamento para também deixar o IPTU mais justo nesse sentido. Mas aí entraria através de uma contribuição de melhoria para tu melhorar a via da tua casa. E isso faz com que também haja uma valorização do teu imóvel. Por consequência, tu vai acabar ganhando dinheiro. Né? Então, as pessoas, é um caminho que eu acredito que seja bom para todo mundo. Então, nos próximos meses, a gente provavelmente consiga abrir essa possibilidade de credenciamento. Vale salientar que já foi feito um levantamento pela Procuradoria e Fiscalização, que existe também quadras e lotes que elas são habitáveis, né, com 20 famílias e toda a quadra ela é preenchida de moradores e nem sequer estar registrado. Então hoje a gente só tem esse ônus e não está aí dentro do cadastro fiscal ainda para a gente também fazer essa divisão com os demais munícipes, né, que é um levantamento que nós vamos ter que fazer posteriormente dentro daquilo da realidade que nós podemos abranger. As pessoas não têm nem noção, muitas vezes, né, que hoje tu pagar lá R$2.000 no IPTU na quadra D do magistério sem infraestrutura nenhuma, sem extensão de rede de água, sem extensão de rede de luz, né, é muito complicado. Então, esse trabalho ele vai passar por esse novo levantamento do plano diretor, do Código de Postura, mas que já há, através da Procuradoria, junto com o prefeito, para que no ano de 2026, tá? Que esse projeto provavelmente não vai estar diretamente pronto, mas que a gente possa dar uma equidade com a questão dos valores do IPTU a ser cobrado no ano de 2026. E também salientando, né, que uma das formas que a gente vai demonstrar para o Tribunal de Contas que a gente não está havendo, que o grande porém que se levanta sempre é da possibilidade da renúncia de receita, né? Apesar de que no artigo 14 da Lei da Responsabilidade Fiscal, lá ela diz que tu tem duas possibilidades de tu suplementar essa tua perda da receita, que seria através do demonstrativo do impacto financeiro pelos exercícios subsequentes ou pela complementação dessa renda que tu vai perder através da criação de um novo imposto, que não é o nosso intuito. A gente não quer tirar o imposto e criar outro, não tem lógica nenhuma. Então a gente poderia fazer isso, mas nós também faremos, né, a demonstração para o Tribunal de Contas que nós vamos fazer uma atualização cadastral e isso vai agir no incremento da nossa receita pública. Um exemplo, há uns 3 meses atrás chegou um senhor para fazer o processo de regularização fundiária conosco e nós vamos atuar forte na REURB, porque e no Projeto Terra, que a gente acredita que também seja um passo de otimizar a receita, né, Thales, além da entrega da dignidade das pessoas, para as pessoas, para ter a sua segurança jurídica, o seu título de propriedade, para elas terem a certeza de que onde elas moram realmente é delas. Chegou um senhor para querer fazer o cadastramento da REURB e aí a gente foi procurar aquela área, mais de 30 casas, quase 50 casas, nenhuma no cadastro. Ou seja, não se cobra IPTU, e só dali tu já consegue fazer. É um exemplo, sabe? Nós já detectamos outros pontos também que sequer está no cadastro. Então nós temos também a questão do imposto rural, que hoje a gente precisa fazer essa atualização, né? Então são vários pontos que a gente consegue mexer e fazer a compensação também. Mas, de qualquer forma, pessoal, a gente se coloca à disposição de vocês. Não sei se tem mais alguém que gostaria de falar algo. Só para contribuir, eu estava falando com o Abel aqui agora, nessa questão da regularização, a gente vai incluir já em torno de 150 lotes, já que estavam de forma irregular, para colocar dentro do nosso cadastro imobiliário, né? As pessoas pagarem seu expor, poder reivindicar seu dinheiro e aumentar, evidentemente, né,
arrecadação do município para que a gente possa fazer as obras que são necessárias, né? E dentro, só para pegar um adendo, né? Eu gostaria que o doutor Dylan está aqui, que eu sempre gosto de mencionar ele, porque a gente, dentro dessa questão da regularização fundiária, uma conversa com o doutor Dylan, a gente criou um mecanismo que a gente pretende acelerar essa regularização fundiária, que é o SAGE, que é uma espécie de Defensoria Pública Municipal, acho que todo mundo aqui que a gente vai acelerar, e o Dylan aqui de público dizer para que se não fosse aquela conversa, tu me alertar da constitucionalidade, a gente poderia ficar um pouco mais engessado nesse sentido, mas com aquela conversa que a gente teve, a gente vai implementar a questão da regularização fundiária. Nós já estamos fazendo um levantamento das pessoas. É uma bandeira do prefeito César de a gente poder implementar na cidade o maior processo de regularização fundiária que a gente já viu. É um trabalho difícil, um trabalho árduo. A Andréia está aqui. A gente sabe que tem muita complicação, mas nós vamos fazer o possível e o impossível para dar dignidade para as pessoas. Então é isso, pessoal. Eu faço às vezes, então, já que o Thales abriu a audiência, então eu dou por encerrada a nossa última audiência pública, né, para tratarmos sobre o PPA. Exatamente, quem ainda quiser contribuir, vai estar lá disponível o link, tá? E participem agora das audiências públicas com relação à atualização do nosso plano diretor. E tem as atas para assinar, peço que vocês aguardem então um pouquinho mais, que a Ariel vai finalizar só as atas, e aí a gente já deixa à disposição para vocês, tá bom? Uma excelente noite para todos nós, já quase um belo final de semana, e se precisarem, estamos à disposição. Muito obrigado.